A gente está aqui para discutir hoje um tema muito desafiador, que é a superexposição dos adolescentes nas redes sociais. Esse é um tema que preocupa e aflige os adultos e que também é um tema difícil, de difícil manejo. Os adultos ficam meio perdidos do que fazer em relação a isso e vocês têm uma discussão interessante para trazer para a gente. O que vocês pesquisaram, o que vocês têm para contar sobre esse assunto? Bom, como jovens adultas, quando a gente foi discutir os possíveis temas para o nosso projeto, a gente decidiu abordar a influência das redes sociais na vida dos jovens, porque esse é um tópico que nos atravessa o nosso grupo e a nossa realidade. Então, é impossível para a gente pensar na nossa geração sem considerar a grande presença das redes sociais. Pois é, a gente está falando então de uma geração digital, né? Que a gente tem como premissa que eles nasceram já num mundo onde tudo é touch, não mais tão mecânico, mas que funciona de um jeito diferente do que a geração dos pais e dos educadores. A geração digital, então, acho que a gente poderia definir como esse grupo de indivíduos que já realizaram a maior parte da sua socialização fortemente relacionada a essas tecnologias digitais, enfim, esses meios de comunicação, informação. E por isso, a forma de agir dessa geração, a forma de interagir com o mundo e com os outros indivíduos acabou mudando muito significativamente. E aí um dos resultados disso é que tem inúmeras diferenças que vão levar a um conflito de gerações. O funcionamento dessa geração é muito diferente em comparação com a geração anterior, que teve o processo educacional apoiado por tecnologias analógicas. E aí o modo de se socializar também é muito diferente. Sim, e pensando nisso, tentamos buscar algumas pesquisas que abordassem a geração digital. E a gente encontrou um artigo da Cristina Ponte, Uma Geração Digital, a Influência Familiar na Experiência Midiática dos Adolescentes, onde ela discute justamente a expressão geração digital associada a esses indivíduos nascidos nas últimas 2 décadas. E um dos aspectos mais relevantes é a abordagem da diferença da experiência entre as gerações de pais e educadores e dos jovens, dificultando a comunicação. Então, tem hábitos de relacionamento, valores, enfim, até a exposição, que envolvem experiências muito diversas da que os adultos viveram quando eles eram adolescentes. E aí, esse choque de gerações pode acabar limitando a compreensão do papel das mídias sociais na vida dos jovens atualmente. Inclusive, em um artigo da nossa convidada do nosso podcast, a psicóloga Ivelisse Fortin, que estuda essa temática na atualidade, tem a discussão do uso patológico ou abusivo da internet com situações em que há a priorização dos vínculos online em detrimento desses vínculos presenciais. E além disso, as autoras relatam que os jovens que abusam das mídias sociais podem ter consequências negativas muito graves, como prejuízo no trabalho, comprometimento social, prejuízo nos estudos, etc. Enfim, várias coisas. E as autoras concluem que a internet em si não é nociva, mas ela pode acabar proporcionando um uso patológico. E aí, com isso, vem todas as consequências graves para determinados usuários que estejam nessas situações fragilizadas e que acabam se utilizando da internet para aliviar os seus problemas. E ainda entre as consequências negativas, voltando à questão dos conflitos de geração que a gente estava discutindo, algo que aparece é que o uso excessivo faz com que o usuário descuide dos relacionamentos familiares importantes. Os sujeitos relatam muito sofrimento nesse uso excessivo, por isso pedem ajuda. E a motivação pode ser, às vezes, por um sentimento de incapacidade de deixar o uso, às vezes por insistência de familiares que, além de não compreender, sofrem a ausência do dependente. Vocês trazem um ponto importante, que é falar do conflito das gerações e das redes sociais. Então, como é que vocês veem a influência da relação dos adolescentes com os pais nesse contexto que vocês estão discutindo? Então, primeiro a gente precisa entender como as redes sociais se encaixam no conflito de gerações, porque elas são uma parte central nas vidas dos jovens de hoje, algo que não existia na adolescência de seus pais e acaba existindo atualmente. Isso acaba criando uma lacuna de compreensão e expectativa entre essas 2 gerações. Isso. E esse conflito de gerações se manifesta em frases comuns, como "na minha época não era assim", ou "se fosse na minha época". E essas expressões, elas revelam um distanciamento e uma dificuldade dos adultos de se relacionarem com as experiências digitais dos adolescentes. Só que para entender melhor essa dinâmica, a gente precisa considerar 2 coisas que muitos adultos não compreendem completamente, que é o funcionamento do adolescente e o funcionamento das redes sociais. Os adolescentes vivem uma fase de busca por identidade e pertencimento, e é exatamente isso que as redes sociais oferecem, experimentar diferentes aspectos de si mesmo e receber feedbacks imediatos sobre sua personalidade. Mas, por outro lado, os algoritmos das redes sociais, eles promovem um conteúdo que retém a atenção desses jovens, muitas vezes expondo eles às pressões de popularidades, comparações constantes e, às vezes, até mesmo a conteúdos inadequados. Os pais acabam não compreendendo a profundidade dessas influências.
E a conclusão disso é que essa influência das redes sociais no comportamento dos jovens, ela é multifacetada e tem diversas perspectivas. E o conflito de gerações amplifica os desafios para compreendê-la. E os pais, muitas vezes, lutam para compreender um mundo digital que eles não conheciam até pouco tempo e que não foi um mundo que moldou as suas subjetividades. Então, por isso, é fundamental que esses adultos tenham a noção de que é impossível comparar uma geração com a outra, porque existe um abismo gigante entre as nuances que constituíram cada uma. E é essencial que os responsáveis se informem sobre os perigos, as vantagens e as diversas facetas das redes sociais e também que busquem compreender com afinco e dedicação as necessidades dos jovens, para que eles possam guiá-los de uma forma saudável. Muito interessante, vocês trouxeram vários vieses dessa questão do uso das redes sociais, mas elas também envolvem riscos, né? Sim, tem muitos riscos, como a depressão, ansiedade, solidão, problemas de sono, autoestima e até dificuldade de se relacionar fora das redes. Mas depois da gente pesquisar bastante, um problema que apareceu com grande frequência foi a questão da superexposição, que é a exagerada exibição da vida particular na internet. E os jovens atualmente, eles publicam tudo e a todo momento, em troca de curtidas e comentários, para se sentirem aprovados e pertencentes. E o que são esses riscos da superexposição? O que vocês podem trazer como características e alertas para os adultos? Então, ao contrário do que muita gente pensa, a superexposição não se limita apenas a mostrar a própria vida nas redes sociais. Isso porque, hoje em dia, é muito frequente a troca de nudes na internet, a exposição de problemas, sejam familiares ou pessoais, em aplicativos como o Twitter, que muitas vezes é usado como diário, e até mesmo a prática de cyberbullying entre os usuários de alguma rede. Até uma conversa no WhatsApp em um grupo ou com uma pessoa no particular pode acabar sendo exposta de alguma forma. E as maiores consequências dessa superexposição está na captura do material exposto na mão de terceiros que podem chantagear, difamar, caluniar ou até mesmo sequestrar ou cometer homicídios com os usuários que ficam jogando constantemente suas informações e suas privacidades na internet. E vale ressaltar também que, para além da superexposição de postar um conteúdo a nível público, até uma conversa remota com outro indivíduo ou um grupo também está sujeito a riscos, já que hoje em dia é muito comum a utilização de programas hackers que podem espalhar a intimidade da pessoa. E tendo em vista tudo isso que a gente está comentando aqui, as consequências desses riscos para quem está se expondo ou foi exposto são o aumento do nível de ansiedade, isolamento, depressão e muitas vezes chega até o suicídio. Isso pode ocorrer pois quando uma intimidade sua é disseminada pelas redes sociais, a informação difamada se torna definidora do indivíduo, como se ele fosse só aquilo. Por exemplo, um nude vazado pode se espalhar por todo o círculo social da pessoa, e isso pode vir a persegui-la por muitos anos. Essa situação se torna tão presente que pode levar a quadros de ansiedade e depressão, até pode levar a pessoa a mudar de cidade ou estado por conta disso, porque se desvencilhar de uma informação disseminada pela internet é muito difícil. Vocês trazem um tema extremamente atual, desafiador, e que tem muitas nuances mesmo e que os adultos têm muita dificuldade para lidar. E vocês escolheram uma super especialista desse assunto para trazer essa discussão e fizeram uma entrevista, né, para ela poder trazer um pouquinho da experiência dela e contar um pouco. Vocês querem contar para a gente como é que foi essa entrevista rapidamente? Foi uma entrevista muito interessante e muito rica de informações, e eu acredito que a parte mais essencial foi que a gente conseguiu entender um pouco sobre a questão dos riscos e das medidas de proteção que a gente pode tomar para que esses adolescentes tenham um acesso seguro e um acesso saudável às redes sociais. Vamos ouvir. Doutora Ivelise, obrigada por aceitar nosso convite para falar sobre a superexposição dos adolescentes nas redes sociais. Seja muito bem-vinda. Como psicoterapeuta de adolescentes e com experiência com intervenções em escolas, gostaríamos de te consultar para poder oferecer dicas para os pais e educadores sobre como abordar esse tema. Muitas escolas estão controlando o uso de smartphones e de computadores para restringir o acesso às redes sociais na sala de aula. Como que você vê essa conduta, considerando que muitas atividades educacionais hoje em dia acontecem no ambiente digital? Bom, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender a diferença de usar a tecnologia na educação e a criança estar conectada, ou a criança ou adolescente, né, estar em rede social dentro da sala de aula. Quando se pensa, né, nas escolas que são mais abastadas, muitas vezes essas escolas têm muitas tecnologias diferentes para trabalhar conteúdos educacionais em sala de aula, que não é só o dispositivo do aluno. Então, a escola pode ter um laboratório de produção de jogos, a escola pode ter uma lousa digital, pode ter um computador ali que o aluno pode acessar. Então, você está usando esse digital para fins educacionais,
Mas isso não significa que, às vezes, o aluno ele precisa estar com o dispositivo dele na sala de aula, e mesmo que ele esteja com o dispositivo dele, que ele esteja em rede social. Quando você vai para um contexto mais de escola pública, na escola pública, em geral, o principal acesso do adolescente ele é feito pelo smartphone do próprio aluno. Mas tem uma pesquisa que chama Antica Educação, e eles têm dados onde eles vão falar que os aplicativos mais usados na escola pública são, por exemplo, o WhatsApp e o Instagram. E muitas vezes eles são usados para a professora compartilhar materiais ou para fazer alguma pesquisa ali, né? E às vezes a gente pode pensar, será que o aluno precisa estar nessas redes dentro da sala de aula para ser usado para um fim educacional? Então, acho que são questões aí que a gente pode pensar, né? Eu entendo que tem uma preocupação grande de não ter distração em sala de aula, mas às vezes você consegue ter acesso ao digital e a tecnologias digitais de educação sem ser o dispositivo do aluno que está conectado a uma rede social. Acho que fez muito sentido, né? Obrigada pela resposta. E, assim, considerando a geração digital, como você acha que os pais e educadores eles podem prevenir a superexposição desses adolescentes nas redes sociais, né? Você acha que o controle de acesso é uma alternativa? Assim, controle de acesso, quando a gente está pensando em controles parentais, controles parentais é o que a gente chama de mediação restritiva. Então, eu vou restringir a criança, ou às vezes o adolescente, dele acessar ou dele postar determinados conteúdos. O controle parental, ele é bem importante para crianças menores, né? Mas, às vezes, quando você vai para os adolescentes mais velhos, a mediação restritiva, ela não funciona tanto. O que vai funcionar é uma coisa que a gente chama de mediação ativa. A mediação ativa é você fazer uma conversa com esse adolescente sobre o que significa se expor, o que significa trocar mensagens na internet, o que as redes fazem com os seus dados. Acho que isso é uma questão importante também, coisas que acontecem. E assim, não precisa ser uma conversa chata com esse adolescente, né? Mas muitas vezes tem muitas coisas que são notícias que a família pode trazer para conversar com esse adolescente. Então, por exemplo, saiu uma notícia de que as pessoas estão usando inteligência artificial para fabricar nudes de meninas, né? Isso é uma notícia, isso é uma coisa que você pode trazer para a conversa. Então, com os adolescentes, ela é uma questão mais de você fazer mais uma questão mais educacional de como estar nas redes, né, do que você ficar controlando muito os acessos aos dispositivos. Tem muitas famílias, e até por conta da violência urbana, quando a gente pensa em grandes centros, que por conta da violência urbana querem ter controle de acesso, querem ter rastreamento desses adolescentes. Eu acho compreensível por parte de uma família que quer saber se você não foi sequestrado quando você voltou da balada às 2 horas da manhã. Mas eu acho que mesmo isso são coisas que podem ser conversadas. Então, acho que tem muitas questões para a gente discutir, em vez de só instala o controle parental e bloqueia tudo, entendeu? Sim, acho que faz muito sentido, muito bem mencionada essa questão, o diálogo, acho que é algo muito importante, mas acho que é importante a gente dizer também que a gente sabe que a proibição, como você disse, é uma técnica inviável, uma vez que os jovens possuem várias alternativas de contato, perfis fake, enfim, diversos recursos que eles podem usar para driblar os pais e os educadores a fim de se manterem conectados, e, enfim. Então, acho que pensando nisso, como seria possível a gente achar um equilíbrio entre monitorar essa interação e também prezar pela privacidade dos jovens, ao mesmo tempo, de modo a garantir a segurança deles? Eu acho que dependendo da faixa etária, então, por exemplo, quando a gente está pensando no adolescente, sei lá, a gente está pensando de uma faixa que vai dos 12 até uns 18, né? Então, com os mais novos, né, controle de acesso é importante, sim, né? E você fazer essa educação digital, ela é importante. Essa educação digital, muitas vezes a pessoa, você faz os melhores esforços para garantir a segurança, mas você nunca consegue garantir 100% dos esforços de que nunca vai acontecer nada no digital, né? Principalmente quando a gente está pensando assim, quando vocês eram mais novas, tinha um esforço muito grande das escolas, assim, não manda nude. Agora você nem precisa mandar o nude, você tem um recurso tecnológico que você nem precisa fazer isso, né? A gente tem um monte de questões com inteligência artificial
E isso vai ficando cada vez mais complexo para uma família tentar garantir uma segurança online, né? Então, eu acho que um modelo que é um pouco de mediação restritiva, uma parte considerável como a parte educacional, ele é importante, né, para falar. Quando eu falo assim, parece fácil, mas as famílias têm muita dificuldade de fazer essa educação, porque as crianças e adolescentes têm um discurso da privacidade. Isso aqui é da minha privacidade, você não tem que mexer, você não tem que olhar, você não tem que saber, né? As crianças e os adolescentes têm um pouco o discurso da privacidade, o que é verdade em certa parte, mas por outro lado, a gente tem que pensar que crianças e adolescentes, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é dos pais. Então, também, dependendo do assunto, não dá para ter privacidade absoluta, porque se você fizer alguma coisa, seus pais vão ser responsabilizados, né? Então, também criança e adolescente não dá para ter essa privacidade absoluta que você vai ter, talvez, depois que você tenha 18, né? Então, acho que tanto por essa postura, e as famílias, às vezes, se sentem constrangidas, né, de fazer essa educação, quanto porque, por exemplo, a gente, mesma coisa, né? Quando você vai para classes mais altas, a gente fala muito de educação midiática e que faz mal ficar muito tempo na tela, a gente tem muito esse discurso. Quando você vai para classes menos favorecidas, ou você tem uma família que às vezes ela não tem acesso, ou você tem famílias que, assim, tem que pensar que a gente está falando de um país que a criança ficar em casa na tela se expondo o tempo todo, às vezes é mais seguro do que ela ir na pracinha na frente da casa dela, porque ela está num ambiente super vulnerável, né? Então, eu acho que tem essas questões. Agora, de fato, a gente tem uma série de riscos online que eu acho que às vezes as famílias sequer sabem que existem. E eu acho que a gente vai precisar de muita educação. Mas acho que essa educação, é impossível a família decorar todos os absurdos que podem acontecer com uma criança online. Você tem que ver o que esta criança em específico faz. Tem criança que gosta muito do Be Real, tem outros que vão gostar muito de ficar no TikTok, tem outros que vão gostar muito de games. Isso traz necessidades diferentes. E o ideal seria se as famílias pudessem respeitar a idade de uso que é sugerida. Né, o WhatsApp é 13 anos, TikTok é 13 anos, né, estão querendo mudar o Instagram para 16 anos, então não vai resolver tudo, mas se você puder respeitar a idade, é mais fácil, né, do que você dar um TikTok para uma criança de 7 anos, que a gente sabe que acontece, que depois é muito mais difícil de você controlar o que a criança de 7 anos vê, né? Com certeza. Acho que é isso. A gente queria agradecer muito a sua participação. Acho que contribuiu muito para a nossa discussão, para tudo que a gente pesquisou. Enfim, é isso. Então, a partir de tudo que foi dito, a gente pensou como as redes sociais são instrumentos novos. Muitos adultos responsáveis pelos jovens, como os pais e educadores, ainda se sentem perdidos em como educar esses jovens sobre as redes sociais, para garantir uma segurança sem que eles se rebelem por terem sua privacidade invadida. É claro que a gente sabe que lidar com adolescentes não é uma tarefa fácil, mas é que é preciso ressaltar a paciência e o diálogo como bases fundamentais para lidar com as crises de um jovem. Um adolescente ainda tem seu córtex pré-frontal em desenvolvimento, então a parte do nosso cérebro que nos ajuda a tomar decisões boas e conscientes com o controle dos nossos impulsos ainda está em formação para esses jovens, e por isso é preciso de paciência e dedicação para educá-los para tomarem as decisões certas frente às dificuldades das redes sociais. Talvez mais uma dica que a gente pode dar é para os pais tentarem pesquisar e alertar os filhos sobre os riscos da superexposição e do cyberbullying, monitorando as redes sociais de seus filhos de uma forma consciente, com conversas e não com brigas. Uma possibilidade legal tanto para os pais como para educadores é utilizar as redes sociais a favor do aprendizado e construção de relações com os jovens. E é impossível lutar contra as redes sociais, visto que elas já fazem parte da nossa geração. E demonstrar que você é a favor das redes, desde que seja de forma segura e consciente, incentiva os jovens a ir atrás do seu uso consciente também, mais do que proibi-las.